o grande dilema do pastor. O pastor é um edificador, é aquele que lidera a igreja a passos verdejantes. E o modo que nós temos de liderar é através da Bíblia, pela Bíblia e para a Bíblia. Então, uma igreja cresce na medida que ela tem uma perspectiva bíblica exata, uma visão bíblica exata. E então, irmãos, é uma grande preocupação. Quais são as grandes doutrinas bíblicas? São a doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade em si. Depois nós temos a doutrina da salvação, que é a doutrina que é o lado prático da vida cristã. E depois nós temos doutrina da igreja. E depois nós temos escatologia. A escatologia está dentro do conceito de soterologia, sobre salvação, é estudo da salvação. Porque a salvação, ela tem um princípio e ela tem uma colimação, ela tem um fechamento. Qual é o fechamento da nossa salvação? Tem a ver com a nossa esperança final, tem a ver com escatologia. E o que fala a escatologia? Sobre as últimas coisas. E entre essas últimas coisas, a essencial é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o fator que nos mantém vivos. E na medida que a igreja perde a sua perspectiva a respeito da segunda vinda de Cristo, ela vai se tornando claudicante. Ela vai se tornando incapaz de desenvolver uma fé completa. Porque a nossa esperança na segunda vinda nos mantém vivos. Nos mantém numa perspectiva de esperança tremenda. Então, irmãos, nós não podemos nunca perder a perspectiva da segunda vinda. É interessante que o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua segunda epístola, ele fala sobre a vinda do Senhor e o seu significado. Pedro está muito preocupado na sua epístola pelo fato de os crentes do seu tempo estarem perdendo a visão da segunda vinda. Eles estarem perdendo a sua esperança na segunda vinda. Aliás, Pedro e Paulo e João, os apóstolos, eles lutam muito com esta questão de manter os crentes firmados na expectativa da segunda vinda. Porque se nós perdemos esta visão, nós deixamos de ter uma fé significativa. A segunda vinda de Cristo é o fator que nos mantém vivos, esperançosos. Jesus vai entrar na história outra vez. E isso é muito importante. Agora, a pergunta é esta: e Jesus vai voltar mesmo? Quantos aqui acham que Jesus vai voltar mesmo? Para valer, levante a mão. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Muito bem. Isso é muito importante. O fato não é quando, mas que ele vai voltar, sim. Agora, será que nós estamos bem perto deste acontecimento? Esse é outro assunto. Se nós tivermos uma perspectiva bíblica exata, aí nós podemos, irmãos, começar a arrumar a nossa vida para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor. Eu, por exemplo, eu creio que Cristo vem neste tempo. Neste terceiro milênio,
nesse início do terceiro milênio, Cristo vai entrar na história outra vez. Porque todos os fatores, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, a partir de Israel, nos leva a crer que Jesus está para voltar. E se Jesus está para voltar, então, qual deve ser a nossa atitude? Preparar-nos. Ter uma igreja preparada. A igreja deve se preparar como? Entrando dentro do propósito de Deus e realizando aquilo que o propósito de Deus aponta para realizarmos agora. A igreja está vivendo num momento mais difícil da história. Irmãos, nós somos uma geração, eu já estou saindo dessa geração, mas vocês que são jovens, vocês fazem parte de uma geração que ela está vivendo aos troncos e barrancos porque ela não tem uma boa perspectiva de Deus. Quando uma geração não conhece o seu Deus, o Deus verdadeiro, o que vai acontecer com ela? Ela vai sair dos trilhos e ela vai buscar a realizar as coisas ao seu modo. E aí o que vai acontecer com esta geração? Ela vai ser administrada pelos poderes das trevas. E é o que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo num tempo de uma grande movimentação das trevas. Todos os fatores agora estão se alinhando para tirar o medo das coisas das trevas. Por exemplo, como é que o inimigo está fazendo? Gente, nós temos somente 2 estilos de vida para viver. E temos que escolher um deles. Quais são os 2 estilos de vida? Nós temos o estilo modelo Satanás e temos o estilo de Deus. Muito bem. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isto deve nos despertar para o fato de que nós estamos vivendo numa estrutura na qual Satanás tem poder de intervenção muito grande. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, isto deve nos levar a tomar uma posição de alerta. Porque o que vai acontecer? O mundo vai ter um padrão de vida, um estilo de vida, e vocês veem isto. Irmãos, a coisa é tremenda. Vocês, por exemplo, vão ali nos Estados Unidos. Você sabe que esta geração de americanos agora, desde os anos 50 para frente, esta geração perdeu absolutamente a sua visão bíblica. Foi uma perda absurda, porque as escolas americanas eram escolas que tinham estudos bíblicos. Mas de repente isso foi cortado rapidamente. E o que nós temos hoje? Hoje, numa escola americana, é capaz de você ter ensino sobre taoísmo, confucionismo, budismo, nova era à vontade. Você pode ensinar até aquilo que não era, mas não pode ensinar aquilo que é. É proibido hoje os americanos, em algumas situações, é causa de justiça orar numa escola. Não pode mais, de jeito nenhum. Mas encher a cabeça do povo de nova era, de feitiçaria, eles permitem. Eles hoje permitem nas universidades americanas adoração aos astros. O que não era permitido. Perderam a Bíblia, perderam a visão. E o que está acontecendo com a sociedade americana? Ela é a mais violenta que nós temos. O Brasil é terrível.
Os países estão terríveis em termos de violência. Vocês sabem por quê? Porque o mundo está perdendo o respeito pela vida humana. Se mata por qualquer coisa. Cuidado quando você sorri para alguém, porque ele pode matar você por causa do seu sorriso. A coisa está muito séria no mundo. O uso de entorpecentes. Isso nos diz que o homem não está aguentando a viver a sua realidade. E a igreja está plantada nisso. E nós precisamos de uma igreja poderosa, de uma fé inabalável em toda a promessa bíblica. E, irmão, nós precisamos de estudar a palavra para valer. Nós temos que reunir nas casas, no nosso trabalho, nas igrejas, onde a palavra é ensinada, nós devemos estar lá. Nós devemos aprender a palavra, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas hoje nós vamos pensar rapidamente sobre o tema Jesus virá outra vez. É nisso que você crê, não é? Pois então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus 25, 1 a 13. Mateus 25, 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Muito bem, só uma paradinha aqui. Diz que o reino é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas. Quem são as 10 virgens? O que ela representa? Ou quem as 10 virgens representam? Hein, gente? A igreja. E 10 virgens brunos, divididas da seguinte forma: 5 eram o quê? Eram prudentes, sábias. E 5 eram? O que quer dizer nécia? Tolas. Loucas. Virgem louca. Tem muita virgem louca, né? Mas se é comparado aos crentes, então nós temos o quê? Crentes. O quê? Prudentes, sábios, que vivem segundo os princípios da palavra. E nós temos o quê? Crentes tolos nécios. Crentes que não estão interessados, Bruno. Crentes que não pagam preço, que não querem um compromisso. Esses são aquelas, representam as 5 virgens nécias. Temos isso na igreja? Temos. O pior é que esta é a porção dominante. E o evangelista continua a dizer: tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E o noivo é quem? Hein? Quem é o noivo, gente? Não é Vilaça não, tá? Nem Valdemir, nem pastor Ábila, nem pastor Elias, nem o João Bimbato. Apesar de muito crente. Não é você, João? O noivo é quem? Representa Cristo. A igreja é o que de Cristo? Noiva. Romildo, bata no peito e diz assim: eu sou a noiva de Cristo. O homem tem um problema de falar isso, né? Mas é a realidade. O que Vilaça é? Faz parte de quê? Da noiva. A igreja é a noiva, Thaís. Então a Thaís é noiva, mas eu sou noiva também. Não sou noivo não, porque o noivo é Cristo. Então, o noivo tem as 10 virgens, mas vocês não precisam pensar que ele ia se casar com essas 10 virgens, porque elas representam a igreja. Então ele vai se casar com a igreja. Agora diz o texto: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. Para que serve lâmpada? Iluminar. Para que serve azeite? Para alimentar as lâmpadas. É com azeite que o azeite é o combustível para dar fogo, para iluminar. Então diz lá: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas não só tinham, irmã Suleide, azeite nas lâmpadas, mas elas levaram azeite extra. O problema da igreja, irmãos, é que às vezes ela não leva azeite. Tem até a lamparina, tem até a candeia, mas o que falta? Ah, ela já tem um instrumento de luz, mas ela não pode brilhar. Por quê? Porque falta o combustível. E qual é o combustível da nossa vida cristã? Hein? Quais são os combustíveis que nós temos à nossa disposição? Azeite, Espírito Santo, Palavra de Deus. São os elementos que mantêm a nossa lâmpada, que dão a possibilidade de manter lâmpada acesa. E esta parábola nos avisa que os crentes podem tomar uma posição de ter ou não ter azeite. Certo? Aí, diz lá: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quem dormiu? Hein? As nécias dormiram? Ah, logo não arrependeu, dormiram, era preguiçosa. Mas e as sábias? Também dormiram. O crente pode ficar cansado, pode dormir, mas cuidado, André, sabendo que o azeite está ali. Na hora que o noivo gritar, epa, acende a lâmpada logo. Mas então, tomadas de sono, adormeceram. Mas, contudo, porém, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas as virgens. Quem se levantar? Todas as virgens. E diz o texto: todas se levantaram e saíram ao encontro do noivo. Todas aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque na nossa lâmpada, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem o azeite, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as sábias, as prudentes, entraram com ele para as bodas. Gente, não eram as que iam casar com ele, eram, como todo cortejo tem aquelas páginas, como é que chama? As damas de honra, elas eram damas de honra. A noiva é a igreja. Então, elas se levantaram. As outras, o que aconteceu com elas? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. É interessante. Não vos conheço, não reconheço vocês. Por quê? Porque elas não pagaram preço de vida nenhum. Elas não viveram em função do seu noivado, em função de se preparar
para receber o noivo. E, irmãos, é aqui que está o nosso grande problema na vida cristã. A palavra diz que Cristo vai voltar outra vez. Esta é uma verdade que nós não podemos nos esquecer dela. Cristo vai voltar. Se você está servindo a Cristo, meta isso na sua cabeça, bem profundamente. O Senhor vai voltar. Ele não vai tardar. E a palavra diz que Ele virá mesmo. É interessante que na experiência de Atos dos Apóstolos, no princípio da igreja, antes mesmo da igreja começar, eles foram ao monte para ver a ascensão. Quantos foram àquele monte para ver o Senhor ascender aos céus? 500 mais ou menos. Eles foram ao monte e eles estavam de pé, Cristo dando as últimas palavras, e de repente ele foi tomado e subiu. Foi recebido e desapareceu entre as nuvens. E os 500 ficaram olhando para os céus. E o que aconteceu logo imediatamente? Imediatamente o que aconteceu enquanto eles estão lá? Cadê ele? Ele sumiu atrás da nuvem. O que aconteceu foi o seguinte, é que 2 anjos se postaram ao lado deles e fizeram uma pergunta. Fizeram-lhes uma pergunta. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Cristo que viste subir, há de descer como viste subir. Ele vai descer. E é desta forma, ele virá nas nuvens outra vez. Portanto, agora, tirem os olhos dos céus e comecem a olhar os campos. Agora é tempo de conquista, até que ele venha outra vez. Agora vocês vão viver na esperança da segunda vinda. Vocês vão viver em função da promessa que Ele mesmo fez, que Ele vai voltar. Esta parábola foi Jesus que contou, e Ele a contou para dizer que Ele vai voltar como noivo que é, e que Ele vem na hora que ninguém talvez esteja esperando. Então, qual deve ser a nossa expectativa? O de que não podemos nos esquecer. Irmãos, uma das ilustrações que eu sempre gosto de usar é aquela do menininho. O menininho era apaixonado pelo pai. E o pai teria que viajar a trabalho para uma outra região. E no dia antecedente à viagem dele, ele chamou o filhinho dele, já era um garotinho, colocou no colo, no joelho, e disse: filhinho, o pai vai viajar. E eu vou ficar uns dias fora. E ele disse: quando o senhor vai voltar? Ele disse: eu vou voltar, estava perto do outono, eu vou voltar quando as folhas amarelas começarem a cair das árvores. Quando as folhas começarem a cair, eu estou chegando. E o menino, sempre naqueles dias, próximo à viagem do pai, ele sempre vinha e perguntava à mãe: mamãe, já é outono? Ela disse: não, meu filho, outono é quando as folhas caem, amarelas.
Elas ficam amarelas e desprendem da árvore e caem. Mas de vez em quando ele não aguentava: mãe, já é outono. Ela disse: não, meu filho, quando a folha cair. Um belo dia, ele entrou em casa esbaforido. E ele disse: mamãe, é outono, mamãe. Ela disse: mas por que é outono, meu filho? Olha aqui, a folha caiu. Ele estava com uma folha amarela na mão e a folha caiu. Então o pai está voltando. Irmãos, há sinais na Bíblia. O problema é que às vezes não estudamos para saber o sinal. Sabem, irmão, nós vivemos na época mais materialista. E isso tem sido um problema para os crentes. Porque, irmãos, corremos o risco de ser administrado pelo materialismo, pelo aqui e agora. Nos deixamos envolver pelo desejo de coisas, pelo anseio de ter coisas. Todo mundo tem, eu vou ter. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que o mundo vive em torno de consumo. É um materialismo massacrante, impiedoso. E ele nos leva para outro ponto, para o hedonismo. Dinheiro na mão, busca de prazer. Então, irmãos, nós não temos dúvida em investir nos nossos prazeres. Eu não estou acusando ninguém. Investimos muito dinheiro em diversão, investimos muito dinheiro em ter coisas que nos sufocam, coisas que nos matam, coisas que nos impedem de servir a Deus, que nos amarram, que tiram a nossa paz. Às vezes, irmãos, nós caímos num consumismo tão selvagem que nós fazemos dívidas que não podemos pagar. E isso nos administra a vida, isso tira-nos o prazer, e isto começa a matar as nossas famílias, porque a dizer não temos tempo mais uns para os outros, não temos tempo para assentar com os nossos filhos e conversar com eles, para saber do estado de espírito deles, para saber de como eles estão crescendo, em quem eles estão se tornando, em que eles estão se tornando. E aí, irmãos, nós vamos vendo os nossos filhos se desviando, morrendo, se matando. E aí, um dia, quando nós despertamos, o menino já cresceu, já está tomando as suas decisões, a menina já está dormindo na casa do namoradinho, com apenas 14 anos, está vivendo de forma marital com ele, o seu filho também, e você vai ser avô antes do tempo. E nem jeito para avô você não tem, porque você não foi pai, você não foi mãe, então não pode ser avô, e nem avó. Sabem, irmãos, este materialismo tem nos matado, e este é o nosso tempo. Meu Deus, mas tem tudo. Os aparelhos mais sofisticados, tudo é sofisticado, os carros. Acho que o próximo carro que eu comprar, quando eu abrir a porta dele, vai dizer: oi, Vilaça, você está bom? Quando eu tocar na maçaneta, ele vai ver: é o Vilaça? Sou eu. Então põe a digital no vidrinho. Vou eu lá com o meu dedão. Vai ser assim, Adir. Por quê? A concorrência das fábricas. Elas querem nos dar, elas fazem tudo para ganhar a concorrência. E aí os carros vão se tornando luxuosos. Daqui uns dias eles vão mandar na gente. Você vai dirigindo e ele diz: não entre por aí não, seu besta, porque você vai se dar mal.
Nós hoje já temos possibilidade de dirigir o carro e ele vai falando em que o que está na nossa frente. Isso é bom, não é, Fabinha? Por quê? Porque a gente não corre tanto perigo. Ainda mais um chofer impaciente que nem eu, meu Deus. Irmão Abner, como é difícil dirigir atrás de uma pessoa que está amarrando o trânsito e você está querendo chegar lá. Este é o nosso mundo, gente. É o mundo das máquinas. E elas vão se tornando cada vez mais independentes também. Não estranhe que daqui um dia vai ter um carro que vai parar e dizer assim, não mando mais, estou cansado. Queridos, mas e aí? O que está acontecendo conosco? Nós estamos perdendo a nossa perspectiva de vida cristã. Não estamos pagando preço. Eu outro dia disse, pastor, desperta. Você é pastor, eu te chamei para ajudar o meu povo. Sai dessa, desatola. Queridos, aqueles que estão vivendo para a glória de Deus, eles têm que aprender a administrar a sua vida. Ante o fato de que a sua vida de sabedoria vai levá-lo a uma intimidade com Deus muito profunda. E quando Jesus disse que Ele vai voltar, Ele quer que nós nos preparemos para o encontro com Ele. Há uma coisa que Jesus não quer. Pedro diz, olha, vocês cuidado, vocês não fiquem pensando que o Senhor não vem. O que Deus está fazendo é que na sua misericórdia, Ele na sua paciência, Ele está adiando para que ninguém se perca. Para que os dele não se percam. Ele não quer que ninguém que pertença a Ele fique para trás. Então, abram os seus olhos. Pedro diz, irmãos, abramos os nossos olhos. O Senhor tarda a sua vinda por causa da sua paciência. Vejam vocês, quantos anos o Noé levou na construção daquela arca? Vocês sabem? Quantos anos? Hein? Ele foi chamado no ano 500 dele e entrou para a arca no ano 600. Mais de 100 anos, 120 anos por aí. Construindo uma arca. E numa arca no seco. Vocês já pensaram o que riram do Noé? Velho caduco. Você está vendo que não tem água, não chovia na terra. Mas o Noé diz, não, haverá um dilúvio. O Senhor vai julgar o mundo. Haverá um dilúvio, todos vão morrer. Abram os seus olhos, aguardem. Cada martelada do Noé, cada serrotada era uma mensagem. E Deus vai mandar o dilúvio. Ele já não está suportando. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será também nos nossos tempos. Mas o que acontecia nos dias de Noé? Todo mundo vivia a vida à sua maneira, ao seu estilo. Vai acontecer dilúvio. Esse velho é caduco. E o que aconteceu? O dilúvio veio. E pegou todo mundo desprevenido. Irmãos, todo esse processo bíblico que trabalha em escatologia é montado no sentido de nos manter com os olhos abertos, de criar em nós disposição e de animar o nosso coração sabendo que o Senhor vai voltar. É interessante, eu gosto muito, eu tenho um livrinho bem fininho,
Eu peguei aquele livrinho e li em 3 horas. O título daquele livrinho, que eu guardo muito bem, é Disseram que Cristo veio esta noite. Todo este livro é tecido, é montado com a preocupação de trabalhar no nosso preparo para a segunda vinda de Cristo. E é interessante que este livro vai desfechando-se dentro de uma situação muito apertada. Quem escreveu aquele livro é um homem de Deus, e ele tem uma visão da segunda vinda extraordinária. E ele tem uma visão de um mundo mais ou menos como o nosso, em que as pessoas não estavam se importando com nada, nem os da igreja. Então, há na cidade 2 igrejas. Uma grande igreja, que é a igreja principal da cidade. Aquela era a igreja dos crentes de grande poder aquisitivo e de classe média alta. E a outra era uma igreja não muito grande, mas não muito pequena, mas que era uma igreja muito especial. O pastor da grande igreja era um tipo filósofo, um pastor muito culto, de uma grande cultura, professor universitário, e aquela igreja tinha o grupo universitário da cidade toda. E a outra pequena era um pastor vivo, poderoso pregador, crente em Cristo, crente na segunda vinda, crente mesmo para valer, cria na igreja como poder transformador, e ele trabalhava na igreja preparando-a para a volta de Cristo. Permanentemente aquela igreja falava. Aquela igreja era ativa na obra da evangelização. Ela investia tudo o que podia na evangelização. O pastor não dava trégua. Irmãos, vamos viver vida santa. Aqui quem não vive vida de santidade é disciplinado, porque eu quero que todos vocês estejam preparados para a segunda vinda. E ele não dava refresco. Jesus está voltando, ele está à porta, ele pregava permanentemente. O outro pastor lá disse: não, Cristo hoje vem para aqueles que morrem, ele virá um dia, mas não se preocupem que não é por agora. Ele era aquele tipo de pastor que queria manter as pessoas sempre num grande equilíbrio e sem preocupação. Mas acontece que Cristo veio. De repente começou a manifestação do anticristo no mundo, as obras do anticristo, e a igreja começou, e ele disse: irmãos, Jesus está voltando. Em um belo dia, Cristo invade o universo e... O que é que aconteceu? Praticamente toda a igreja crente de fato foi arrebatada. Ficaram para trás maridos não crentes, mulheres não crentes, crentes sem compromisso, todos ficaram para trás, não foram arrebatados. E é interessante que aí, como explicar o arrebatamento? Todo mundo desapareceu. Ninguém daquela igreja ficou. E começaram a teorizar sobre por que eles sumiram. Começaram a dizer que vieram os discos voadores, levaram, alienígenas levaram e tal. E também começou a teoria de que eles foram levados porque não eram bons crentes. E a igreja que ficou não foi ninguém daquela grande igreja. Só foram lá umas que outras pessoas. Aí, naquela semana do arrebatamento, no domingo, que
prosseguiu o arrebatamento, a igreja se reuniu, a grande igreja. E o pastor da igreja foi pregar e ele estava explicando o desaparecimento. Aí levantou um diácono muito antigo da igreja e disse: pastor, basta, eu estou cansado disso. Estou vendo o senhor falar esta semana, ou o senhor sabe, aqueles irmãos não foram levados por OVNIs, não foram por ser maus, infelizmente. Vou confessar, eles foram porque são bons, eram bons, criam na vinda do Senhor, estavam prontos, mas nós, pastor, não estamos prontos. Pastor, eu me tornei seu amigo, muito especial, e eu defendia tudo o que você falava aí, apesar de não crer. E eu pequei, porque o Senhor pregou errado sobre a segunda vinda de Cristo. O Senhor não falou conosco. Essa igreja não está preparada para Cristo. Por isso nós não fomos. Ficamos todos. E é interessante que lá daquela igreja, alguns ficaram, da pequena igreja crente. Mas acontece o seguinte: os que ficaram, por exemplo, ficou um homem, entre as figuras que eu me lembro dela, ficou um homem muito rico, riquíssimo. Ele trabalhava com petróleo, ele tinha dinheiro demais, muito rico. Este ficou. Ficou também um outro membro da igreja, que era um homem também muito bem de vida, mas um desses crentes que não tinham compromisso. Mas a mulher dele, tanto a mulher do vendedor de petróleo, como a mulher do outro crente rico, eram muito especiais, com seus filhos. Eles eram fiéis. E é interessante que estas duas esposas primaram por falar aos maridos. Elas não deixaram de falar. E esses maridos não estavam em casa quando deu o arrebatamento. Eles chegaram em casa já informado do arrebatamento e ambos vieram depressa para casa. Quando chegaram, não acharam nem os filhos e nem a esposa, e nem as esposas. O que aconteceu com os dois? O ricaço do petróleo pegou um revólver, mas antes de morrer disse: eu sou um estúpido. Minha esposa me avisou que tudo isso ia acontecer, mas eu não a ouvi. Eu não fiz compromisso com Cristo, eu não tive intimidade, nem conheço Cristo, e hoje eu fiquei. Mas sem a família, ele se matou. E o outro também. O outro tinha uma pasta cheia de dinheiro, muitos dólares. E ele pegou aquela pasta e disse: por causa desse miserável, desse dinheiro, eu não fui. Eu me preocupei demais com o material. Eu não me tornei um crente de verdade nunca. Por isso eu fiquei. Esta é a realidade que nós estamos vivendo agora. O que você faria se você soubesse que Cristo viria daqui 20 dias? O que você faria, crente, se você soubesse que Cristo viria no fim do ano? Mas o pior é esta: o que acontecerá com você se Cristo vier nesta noite? O que vai lhe acontecer? Eu não sei se ele vem esta noite, a noite que vem, nem o mês que vem, mas eu sei que ele virá. Então, o que devo fazer? Me equipar para isto. Pôr a minha vida cristã em ação. Irmãos, há algo que está nos pegando.
Por favor, trabalhar é a melhor coisa do mundo, dignifica. Mas quando o seu trabalho se torna excessivo, que você não tem tempo mais para Deus, esse não é o trabalho de Deus para a sua vida. Não faças nunca compromissos escorchantes em termos de trabalho. Trabalhe normalmente, mas não se mate por causa do trabalho. Não se mate para ter mais dinheiro. Administre o dinheiro que Deus lhe dá com sabedoria, e você não vai precisar se matar. Não se mate por causa do trabalho. Tenha tempo para sentar com seus filhos. Alaé, se você tem 2 filhos, tenha tempo para eles. Adir, você tem 2 filhos, tenha tempo para eles. Rui, você tem 2 filhos, tenha tempo para eles. Bimbato, você tem 2 filhos. O Rui tem 3. Bimbato, você tem 2 filhos e 2 noras, tenha tempo para eles. Bruno, tenha tempo para o seu filho, porque se você não tiver agora, quando essa menina nascer, você não vai ter, porque você vai ficar preocupado em comprar brinco para ela, sapato para ela, roupa para ela, perfume para ela, blush para ela. Tem até um tal de blush, que eu não sei. PC, desperta tu que está querendo ter filhos, eles virão. Nádia, Fábio, Ana Carla, pensem nos filhos que vocês têm. Gente, é tão doloroso. Hoje eu estava pregando lá no cemitério e olhando para o rosto sem vida daquele menino. Aquele menino andou aqui, meu Deus. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos, na nossa família e na nossa igreja, no nosso lar? Mas aí, na cabeceira daquele caixão, eu tomei a decisão, Edna. Nós vamos orar, pelo menos todo mês nós vamos ter toda a meninada aqui na frente ungindo e orando por eles. E uma coisa, nós vamos investir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, e vocês jovens terão investimento também. Clemilton tem 2 filhos. Sabe, Clemilton? Não inventa naquele mercado agora não. Fecha o mercado, vem para casa na hora que os filhos estão acordados. Nunca chegue, Clemilton, àquela posição de pais que chegam e os filhos estão dormindo. Sai, os filhos estão dormindo. Não façam isso. Por maior que sejam seus filhos, fale com eles. Eu gosto muito de andar com o Davi. E o Davi é um bom conselheiro. Sabe? A Cláudia também é uma boa conselheira, mas a Cláudia é cobradora, que é terrível. Pai, não corra. Pai, não... Mas, meus irmãos, mas e as nossas esposas? Outro dia uma esposa me disse assim: pastor, eu casei com uma bela mulher. 30 anos depois, quando eu olhei de fato para ela, ela estava muito feia. Ele disse: você perdeu o tempo da beleza, por isso que você achou. Você não parou para ver que ela estava criando rugas. Mas cria santa ruga. Isso marca experiência. Não precisa ter problema não. Não precisa ficar naquela estica da Ana Maria. Como é? Braga. Aquela mulher já esticou tanto. Não faça isso não precisa não. Mas, queridos, mas o que nós estamos investindo no reino? O quê? O que Vilaça está investindo? Cristo vem outra vez. Diga para o seu irmão: irmão, bate no ombro dele. Faz que ele olhe para você. Diga: olha no meu olho, irmão. Olha aqui. Se for a esposa, diga: olha, irmã, no meu olho. Olho com olho. Diga: Jesus está voltando.
Por favor, ponha a sua vida em ordem. Eu estou aqui para lhe ajudar.